Ela entrou no salão de festas como se não pertencesse àquele lugar, mas de alguma forma todos os olhares se voltaram para ela. Seu vestido de seda preta reluzia sob os candelabros dourados. Calma, elegante, poderosa. Mas quando ele se virou, o sorriso dele congelou no meio da frase. Houve um lampejo de reconhecimento, depois incredulidade. Ela lhe deu um aceno suave, os lábios curvados num sorriso de quem sabe das coisas. E foi nesse momento que Davi Lemos percebeu que tinha perdido algo que jamais recuperaria. Poucos anos antes, Clara Monteiro jamais se imaginaria num ambiente daqueles. Ela não era o tipo de mulher que as pessoas notavam. Pelo menos, não da forma como notavam agora. Naquela época, ela era de fala mansa, coração bom e sempre aquela que ficava por trás dos holofotes de outra pessoa, especialmente dos de Davi. Ela esteve ao lado dele quando ninguém mais esteve, enfrentando contas não pagas, noites em claro e jantares modestos feitos com sopas instantâneas e sonhos guardados na gaveta. Clara acreditava nele, acreditava nos dois, mas quando o dinheiro apareceu, a vergonha veio junto. Vergonha do seu corpo, vergonha da sua presença. Davi não deixou Clara, porque ela o decepcionou. Ele a deixou porque ela o fazia lembrar de quem ele costumava ser. Esta é a história de como Clara Monteiro foi deixada de lado e como ela se reergueu, não apenas mais leve na balança, mas mais forte na alma, até que o homem que a destruiu não conseguisse nem encará-la. E naquela época, ela não tinha a menor ideia do que estava por vir. Clara Monteiro amava discretamente. Não era espalhafatosa nem barulhenta. Seu mundo era preenchido por panelas fumegantes, receitas escritas à mão e uma cozinha minúscula nos fundos do café de sua tia. Era ali que ela trabalhava todas as manhãs. Farinha no avental, jazz suave no rádio e esperança no peito. Davi Lemos aparecia às vezes, cabelo bagunçado de mais uma entrevista de emprego fracassada, afrouxando a gravata ao entrar pela porta. Clara sempre sorria ao vê-lo. «Senta aí», ela dizia, deslizando para ele uma tigela fumegante do seu famoso caldo de feijão e pãezinhos de queijo. «Você vai conseguir algo logo. Eu sei que vai». Ele beijava a testa dela, resmungava um obrigado e ficava até tarde com ela, sonhando em voz alta sobre o restaurante que teriam no futuro. Tinham até um nome, Monteiro em Lemos. Comida de verdade, amor de verdade. Esse era o sonho. Simples. Compartilhado. Então, do nada, Davi recebeu uma proposta de emprego. Empresa grande, multinacional de tecnologia, numa cidade grande, em outro estado. Só há alguns meses, ele prometeu com os olhos brilhando. «Vou ajeitar tudo pra gente, aí você vem». Ela fez as malas dele, passou as camisas e escondeu bilhetinhos na mala. «Me enche de orgulho», dizia um deles. Na primeira semana, ele ligou todas as noites. Na segunda, passou a ser dia sim, dia não. Na terceira, as mensagens dela ficavam sem resposta. Depois, nada. No início, Clara culpou a carga horária, os prazos, a pressão. Cozinhava mais, tentando se manter distraída. Mas algo a corroía por dentro. E então, sua melhor amiga, Elisa, mandou uma foto, tirada em alguma festa badalada numa cobertura na cidade grande. Lá estava Davi, num terno que agora lhe caía bem demais. E em seu braço, uma loira, magra, esculpida, usando roupas de grife, rindo encostada no peito dele como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Clara encarou a tela, paralisada. Não chorou. Não naquela hora. Em vez disso, pegou um ônibus na manhã seguinte. 4 horas de viagem. Sem dormir. Apenas perguntas. Ela o encontrou no lobby do hotel, igualzinho à foto, impecável, confiante, irreconhecível. «Davi?» ela chamou. Ele se virou. Por um instante, o rosto dele travou. Depois sorriu como se não a conhecesse. «Clara, o que você está fazendo aqui?» A garota ao lado dele se inclinou. «Amor, quem é ela?» A voz de Clara falhou. «Sou sua namorada». Davi desviou o olhar.
Foi aí que tudo começou a desmoronar. Clara sempre acreditou em pequenas coisas com grandes significados. Um cardápio escrito à mão, um avental emprestado, uma refeição quentinha feita com o coração. O sonho dela não era fama, não era fortuna. Era um café de esquina aconchegante, um lugar onde as pessoas se sentissem vistas, onde crianças levassem desenhos para pendurar na parede e casais de idosos fossem só para provar sua torta de banana. Aquele sonho tinha um nome: Monteiro en Lemos. Ela o sussurrava para si mesma todas as noites, como uma prece. Era uma promessa, um lugar, uma vida que ela e Davi estavam construindo, tijolo por tijolo invisível. Na sua mente, ela já tinha pintado as paredes, escolhido os azulejos, decidido o aroma de canela e pão fresco que saudaria os clientes na porta. E Davi estava sempre ali ao lado dela, rindo, provando molhos, rabiscando números em guardanapos. Aquele futuro parecia real. Até o lobby, ali parada, em frente a Davi, e a loira elegante, agarrada ao seu braço, o sonho de Clara se estilhaçou como vidro no chão. Ele não disse muito, nem precisava. Eu mudei, Clara, ele murmurou mal a encarando. Tô em outra vibe agora. Ela piscou. O que isso quer dizer, afinal? Ele suspirou. Olha, não dá para eu ficar com alguém que não está disposta a evoluir comigo. Ela o encarou, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Você tem vergonha de mim? Ela perguntou baixinho. Porque eu não sou como ela. A garota, Sofia, riu. Ah, querida, sem querer ofender, mas ele simplesmente não curte mais esse tipo de coisa. Clara sentiu cada palavra como um tapa. Esse tipo de coisa, ela sussurrou. Davi se mexeu, desconfortável. Eu não quis dizer des. Quis sim, disse Clara, finalmente enxergando com clareza. Você quis dizer cada palavra. Davi baixou o olhar. Vou te mandar um dinheiro. Só... Por favor, não faz cena. Cena? Ela sentiu o ar faltar. Ela o tinha defendido para todo mundo. Servido mesas enquanto ele estudava. Emprestado dinheiro do aluguel. Deixado de comer para garantir que ele comesse. E agora, ali estava ele, oferecendo dinheiro para calar a boca dela, porque ela não se encaixava mais na imagem dele. Clara se virou e saiu do hotel, o vento cortando sua jaqueta como agulhas. Sentou-se num banco do outro lado da rua, observando as pessoas passarem. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da tia. O movimento no café tá fraco, querida. Talvez a gente tenha que fechar em breve. Outro golpe. Ela apertou o casaco com mais força, o coração oco. Ainda assim, uma parte dela sussurrava. Talvez eu consiga consertar isso. Talvez se eu mudar, ele volte. Ela ainda não percebia. A única coisa que realmente precisava mudar não era o corpo dela. Era a forma como ela se via. Os dias que se seguiram se misturaram como um espelho embaçado. Clara voltou para seu pequeno apartamento em cima do café. Não acendia as luzes há dias. As cortinas permaneciam fechadas. A comida na geladeira intocada. O café lá embaixo acabou fechando. Sua tia não conseguiu mantê-lo. Clara perdeu o emprego. Depois a luz. Depois o apartamento. Fez 2 malas e saiu sem olhar para trás. Sem plano, sem dinheiro, sem ninguém esperando. À noite ela se encolhia num colchonete nos fundos de um abrigo para mulheres, cercada por sussurros de estranhas e luzes fluorescentes piscando no teto. Agarrava-se ao seu velho caderno de receitas como se fosse oxigênio. Páginas gastas, manchadas de baunilha e gordura. A caligrafia de sua avó a encarava. Comida boa cura, mas primeiro você tem que deixar o fogo queimar. Mas Clara não se sentia curada. Sentia-se oca. Houve momentos em que ela parou em frente ao espelho do banheiro e não reconheceu o rosto que a encarava. Seus olhos tinham perdido o brilho. Sua pele parecia pálida, esticada pelo cansaço. E o peso que ela carregava?
Não estava só no corpo, estava em todo lugar. As pessoas passavam por ela na rua como se ela não existisse. Tentou procurar emprego, garçonete, cozinhas. Mas ninguém contratava alguém que parecia não dormir há semanas, porque não dormia mesmo. Então, numa noite fria, enquanto estava sentada do lado de fora da biblioteca, usando o Wi-Fi gratuito, rolando anúncios de emprego com os dedos dormentes, uma voz familiar chamou seu nome. Clara! Ela ergueu os olhos, piscando contra o sol poente. Um homem alto, de casaco cinza, estava a poucos metros de distância. Porte forte, cachos bagunçados, olhos gentis. Miguel? Ela sussurrou. Ele se aproximou, sorrindo com um reconhecimento cauteloso. Clara Monteiro, do colégio. Nossa, faz o quê? Uns 10 anos? Ela tentou forçar um sorriso. Você tá diferente. Você também, ele disse gentilmente, mas sem pena. Conversaram por 1 hora nos degraus da biblioteca. Miguel agora era chefe de cozinha. Renomado, aparentemente. Dono de um restaurante do outro lado da cidade. Tinha acabado de sair de uma reunião quando a viu. Quando ela finalmente admitiu que não tinha para onde ir, ele não hesitou. Você vai ficar comigo, ele disse simplesmente. Clara balançou a cabeça. Não quero caridade. Não é caridade, ele respondeu. É um jantar e uma cama quentinha. E alguém para conversar que lembra do cheiro do bolo de fubá da sua avó. Sua garganta apertou. O apartamento de Miguel era claro, limpo, cheio de livros de culinária e vasos de manjericão na janela. Ele lhe entregou um cobertor e não perguntou mais nada. Naquela noite, Clara encarou o teto no quarto de hóspedes de um estranho, imaginando como sua vida tinha se desviado tanto do que ela sonhara. E embora não dissesse em voz alta, uma parte dela sussurrou. Ninguém nunca vai me querer do jeito que eu sou. Na manhã seguinte, ela acordou com cheiro de alecrim e limão. Miguel tinha feito café da manhã. Ainda gosta dos ovos com gema mole? Ele perguntou do fogão. Ela assentiu. Como você lembra disso? Ele sorriu. Porque você fez para mim uma vez, depois que levei um fora antes do baile de formatura. Você disse, ovos não curam coração partido, mas ajudam. Ela soltou uma risadinha. Sua primeira em semanas. Mais tarde, naquela tarde, enquanto ajudava Miguel a organizar alguns livros de culinária, ela puxou um diário antigo que estava espremido entre eles. Na capa lia-se, A Cozinha que Cura. Dentro havia receitas, mas não apenas de refeições, chás de ervas, alimentos anti-inflamatórios, planos de desintoxicação natural. Anotações feitas à mão. Páginas com as pontas dobradas. Tinha pertencido à mãe de Miguel. Ela também lutou com o peso, ele explicou. Este livro mudou tudo para ela. Clara encarou a lombada gasta. Ela conseguiu mesmo? Ela perguntou. Ele assentiu, pouco a pouco, não por mais ninguém. Só por ela mesma. Pela primeira vez em muito tempo, algo em Clara se acendeu. Não raiva, não vingança, não saudade de Davi. Mas a menor faísca de querer se sentir ela mesma de novo. E você? Já se sentiu invisível, como se ninguém nunca mais fosse te enxergar de verdade? Se sim, compartilha aqui nos comentários. Às vezes, sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para se sentir um pouco menos sozinha. Clara não decidiu mudar da noite para o dia. Não houve um momento dramático em frente ao espelho, nem lágrimas no chão, nem trilha sonora de filme crescendo ao fundo. Começou com uma xícara de chá. Miguel o preparou na manhã seguinte. Uma mistura de cúrcuma, gengibre e limão do velho livro de receitas da mãe dele. Clara torceu o nariz para o cheiro. Cheira a terra, ela resmungou. Dê 3 goles. Ele sorriu. Depois decide. Ela o fez. Era terroso, amargo, estranhamente reconfortante. Mais tarde, enquanto Miguel preparava os ingredientes para o cardápio da noite, Clara sentou-se no balcão folheando A Cozinha que Cura. As páginas estavam amassadas, escritas com cuidado. Mas o que mais a impressionou foram as anotações nas margens.
Me senti melhor hoje. Não comi para me sentir menos sozinha. Ainda com medo, mas tentando. Não eram apenas receitas. Eram pedaços da batalha de alguém para se sentir inteira novamente. Naquela noite, Clara parou no banheiro de hóspedes, encarando seu reflexo. Não com nojo desta vez, mas com curiosidade. Colocou a mão na barriga. Era macia, redonda, familiar. Mas pela primeira vez, ela não se encolheu. Sussurrou para o espelho, sem saber por quê. Quero me sentir leve. Não só no meu corpo, mas na minha vida. Na manhã seguinte, ela perguntou a Miguel se ele a ajudaria a seguir o livro. Ele não reagiu com surpresa ou entusiasmo. Apenas assentiu. Claro, ele não pressionou, não criou expectativas. Começaram com mudanças simples, uma caminhada matinal, trocar molhos pesados por ervas frescas, beber água antes do café, respirar mais devagar antes das refeições. Clara continuou lendo. Continuou tomando chá. E lentamente, continuou se dedicando a si mesma. Não foi fácil. Havia dias em que ela não queria sair da cama, mas a vergonha estava começando a se desfazer. Não porque o peso tinha sumido, mas porque ela estava aprendendo a parar de odiar a pessoa por baixo dele. Ela não sabia aonde isso a levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, ela queria tentar. Clara começou com as manhãs. No início, ela apenas caminhava. 10 minutos, depois 15, sem fones de ouvido. Apenas o som do cascalho sob seus tênis e a respiração em seu peito. Parou de pular refeições. Aprendeu a comer devagar novamente. A realmente saborear a comida, não a engolir às pressas como um pedido de desculpas. Miguel lhe mostrou como fazer legumes assados terem gosto de conforto. Como lentilhas podiam parecer amor numa tigela. Toda semana, eles experimentavam algo novo. Um prato de A Cozinha que Cura. Clara mantinha um pequeno diário de como cada um a fazia se sentir. Sopa de espinafre com gengibre, calmante. Água de pepino com hortelã, refrescante. Panquecas de aveia com pasta de amendoim. Me senti em casa. E lentamente, seu corpo começou a mudar. Mas, mais importante, seu espírito também mudou. Começou a dormir melhor. Ria mais. Risadas de verdade, não educadas. Uma noite, ela até dançou na sala enquanto Miguel cozinhava, seus pés descalços deslizando pelo piso. Agora sim, ele disse. Essa é a Clara que eu lembro. Ela corou. Não lembro de já ter dançado alguma vez. Ele sorriu. É porque você estava sempre cuidando de todo mundo. Agora, ela estava aprendendo a cuidar de si mesma. Até atualizou seu currículo e começou a ajudar no restaurante de Miguel durante o horário de almoço. Picando, organizando, experimentando chás. Pela primeira vez em uma eternidade, ela não se sentia invisível, mas o progresso não apaga o medo. Apenas lhe dá um lugar mais silencioso à mesa. Algumas noites, Clara ficava acordada encarando o teto, imaginando se tudo aquilo era temporário. E se ela engordasse tudo de novo? E se Miguel visse sua antiga versão e decidisse que ela não era suficiente? Uma noite, depois de um longo dia na cozinha, ela se olhou no espelho, suas maçãs do rosto agora levemente visíveis, sua cintura um pouco mais definida. Mas a voz interior sussurrou, ainda não é o bastante. Ela tentou ignorar, mas a vergonha é teimosa. No jantar, ela mal tocou na comida, distraída. Miguel percebeu. Dia ruim? Clara hesitou. Não sei quem eu sou sem a dor, ela admitiu. Não sei se mereço esta nova vida. Ele largou o garfo. Você merece alegria, Clara. Não porque você mudou, mas porque você sempre foi digna dela. As palavras dele ficaram com ela, quentes e desconfortáveis, como a luz do sol na pele, que ficou muito tempo na sombra. Naquela noite, enquanto dobrava a roupa, seu celular vibrou. Um número que ela não via há meses. Davi Lemos. Ela congelou. Ele deixou uma mensagem de voz. Oi, eu tenho pensado em você. A gente podia conversar?
Seu coração disparou. A velha dor se manifestou, mas era diferente agora. Mais silenciosa, mais fraca. Não porque não doesse mais, mas porque ela não era a mesma mulher que ele deixou para trás. Ela encarou a tela, depois olhou para a cozinha, onde Miguel cantarolava para si mesmo, picando alecrim. Ela não tinha respondido. Ainda não, mas algo em seu íntimo lhe dizia: aquela ligação mudaria tudo. O convite chegou 2 semanas depois. Miguel seria homenageado numa gala gastronômica no centro. Muita gente, comida boa, discursos chatos. Ele brincou. Então acrescentou, quase nervoso: eu gostaria muito que você fosse comigo. Clara hesitou. Eventos como aquele não eram para pessoas como ela, ou pelo menos era o que ela costumava acreditar. Mas naquela noite, ela estava em frente ao espelho de corpo inteiro de Miguel, usando um vestido verde esmeralda profundo que tinham encontrado juntos numa boutique. O tecido a abraçava nos lugares certos. Suas clavículas apareciam, seus olhos brilhavam. Ela não parecia alguém tentando desaparecer. Quando chegaram ao local, as luzes eram quentes, douradas. O salão de festas fervilhava com conversas e o tilintar de taças. Clara entrou com o queixo levemente erguido, os dedos entrelaçados nos de Miguel. Ela não sabia, mas por todo o salão, as pessoas se viraram para olhá-la. Então, logo depois da mesa de coquetéis, ela o viu, Davi. Ele parecia mais magro, não no bom sentido. Havia olheiras sob seus olhos. Seu terno parecia um pouco apertado no colarinho. E ao lado dele estava Sofia, ainda elegante, ainda perspicaz, mas visivelmente entediada. Ele viu Clara e olhou 2 vezes. Ela observou as sobrancelhas dele se franzirem, a confusão dando lugar à incredulidade. Ele se inclinou para Sofia. Aquela é... a Clara? Sofia deu de ombros, bebendo champanhe. Quem quer que seja é linda. Ele deu alguns passos à frente, atordoado. Clara! Ela sorriu suavemente. Olá, Davi. O maxilar dele se contraiu. Você está... diferente. Ela assentiu. Você também. Houve uma longa pausa. Ele olhou para Miguel, depois de volta para ela. Eu nunca esperei te ver aqui, ele disse. Eu não esperava estar aqui. Ela respondeu calmamente. Mas eu pertenço a este lugar. Mais do que jamais pertenci com você. Davi abriu a boca, mas nada saiu. Miguel se aproximou, passando um braço pela cintura de Clara. Ela é minha sócia, ele disse, e futura coproprietária do nosso novo bistrô. Clara sustentou o olhar de Davi. Ela também é a mulher que você deixou para trás, acrescentou Miguel, mas que agora está 10 passos à sua frente. Davi engoliu em seco. Sofia olhou de um para o outro. Depois se desculpou. A multidão começou a aplaudir quando o nome de Miguel foi anunciado no palco. Ele se virou para Clara. Sobe comigo? Ela hesitou. Depois assentiu. Caminharam em direção aos holofotes, de mãos dadas. Ao subir no palco, ela viu seu reflexo no vidro da torre de champanhe. Era a mesma mulher que uma vez se sentara num banco de praça chorando por um homem que a fazia se sentir pequena. Mas agora, ela não era pequena. Não estava quebrada. Ela era vista, aplaudida, e não devia explicações a ninguém, nem por seu corpo, nem por sua jornada, nem por sua alegria. A gala terminou, mas algo mais profundo havia começado. Clara não apenas deixou aquele salão de festas com uma mão na sua ou elogios passageiros. Ela saiu com algo muito mais poderoso: clareza. Ela costumava acreditar que seu valor precisava ser provado, diminuindo-se, sacrificando-se, ganhando o amor de alguém sendo menos. Mas de pé naquele palco, ela percebeu. Nunca precisou se tornar menor para merecer mais. O amor que ela havia dado a Davi, paciente, leal, pleno, nunca fora o problema. Ele simplesmente não estava pronto para recebê-lo. E isso não era um fracasso dela. Era uma limitação dele. Com Miguel, não se tratava de consertá-la. Tratava-se de testemunhá-la. O riso, as cicatrizes, a teimosia, a gentileza.
tudo isso. Hoje, Clara Monteiro é coproprietária de um pequeno restaurante chamado A Colher Verde. O slogan deles: comida de verdade, histórias de verdade. Ela ensina jovens mulheres a cozinhar, a cuidar de si mesmas, a silenciar o barulho e a ouvir o que vem de dentro, porque a cura não é barulhenta, é silenciosa. Uma xícara de chá, uma caminhada matinal, uma respiração profunda antes de dizer a si mesma: eu sou suficiente, exatamente assim. E às vezes, a vingança mais poderosa é simplesmente florescer em paz. Talvez você tenha passado por algo como a Clara. Talvez alguém tentou apagar sua luz, diminuir seu valor ou fazer você acreditar que precisava mudar para ser amada. Mas aqui está a verdade. Seu valor nunca foi feito para caber na zona de conforto de outra pessoa. Então me conta, qual foi o seu ponto de virada? Aquele momento em que você parou de tentar ser suficiente para outra pessoa e começou a ser tudo para si mesma? Compartilha aqui nos comentários, porque sua voz pode ser a que alguém precisa ouvir esta noite. E se esta história te tocou, se você acredita em segundas chances, em força silenciosa e na beleza de se tornar quem você é, deixa um like. Inscreva-se para mais histórias como esta. Ainda temos tantas almas para encontrar e tantos corações para curar.